irmão, minha irmã. Domingo, quarto domingo do tempo comum. É uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária, acolhendo quem pela primeira vez me encontra também aqui através desse canal do YouTube. Seja muito bem-vindo aqui conosco, se inscreva, ative as notificações. E o padre quer pedir que ao longo da homilia deixe algum comentário, sobretudo o like, aí o joinha, mas também algum comentário, né? Coloque, nem que seja um amém. Isso é importante, alavanca o vídeo dentro dessa plataforma do YouTube e mostra, né, o vídeo também para mais pessoas, tá certo? Queridos, nós vamos refletir um pouquinho a liturgia de hoje a partir do Evangelho, que está em Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28, e diz assim: Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos esse ano na igreja lendo aos domingos, nesse ano, o Evangelho de São Marcos, com exceção das solenidades, das festas litúrgicas, que tem outros evangelhos próprios, mas no tempo comum, nesse tempo corrente da liturgia, tanto nos dias da semana quanto aos domingos, estamos lendo este ano o Evangelho de São Marcos, que é um evangelho mais simples, mais curtinho, onde Jesus fala menos, mas faz muitos sinais poderosos, né? São Marcos quer revelar Jesus como Deus na terra, não um Jesus poderoso, vencedor do mal, né? De todo e qualquer tipo de mal, mas um Jesus que passa fazendo o bem, sarando, curando, libertando, levantando as pessoas. E o Evangelho de São Marcos é pensado, sobretudo esse início, dentro dessa perspectiva aqui do sábado. Ó. Num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. O sábado, até então, era o dia santo, né? E era o dia do Shabá, o descanso de Deus. Jesus, que é Deus, faz o que no Shabá, no descanso? Faz boas obras, ele trabalha também no sábado, para nos falar que nele, em Jesus, recomeça a humanidade, recomeça a criação de Deus. O ser humano é recriado em Jesus, pelo dom da fé, ao acolher Jesus como seu Senhor e Salvador e acolher o seu Evangelho. E aí nós vamos vendo, a partir, se você pegasse a sua Bíblia agora, Marcos 1, 21, 28, o Evangelho de hoje, a sequência disso tudo vai ser uma semana na vida de Jesus. A gente poderia dizer uma semana messiânica, que começa com Jesus ensinando. É a primeira coisa que ele faz. Entra na sinagoga para ensinar. Nós somos recriados à medida em que aprendemos de Jesus, aprendemos do Evangelho. Essa temática do ensino, da palavra de Deus que precisa ser aprendida, vai estar na primeira leitura, quando lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 15 a 20, Moisés falou ao povo dizendo, né? O Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação, no meio dos teus irmãos, um profeta como eu. A ele deverás escutar. Isso muito antes de Jesus nascer, né? Depois o próprio Deus vai falando através de Moisés, dizendo: Farei surgir para eles do meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti, porém em sua boca as minhas palavras, e ele vai dizer tudo que eu mandar, né? E eu mesmo, olha lá, pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras que ele pronunciar em meu nome. Será pedido contas a nós das palavras de Deus que a gente não acolhe, as palavras do Evangelho através de Jesus, a palavra da igreja que prega Jesus todo santo dia. Olha o que está dizendo a primeira leitura. Pedirei contas desse tanto de palavra que entrou num ouvido, saiu no outro, não mudou o coração nem a cabeça de ninguém. Por isso o refrão do Salmo vai dizer: Não fecheis o coração, escutai hoje a voz de Deus. Abrir o coração para a voz do Senhor. Para isso, a gente tem que entender a necessidade disso, dar primazia a isso. Porque senão a nossa vida vai se tornando uma vida com tantos assuntos, uma vida tão pesada, que nos ensurdece para Deus. A segunda leitura da missa desse domingo vai estar na carta de São Paulo.
1 Coríntios 7, 32 a 35, onde São Paulo vai valorizar a perspectiva do celibato, da consagração a Deus, tendo como pano de fundo isso aqui, ó: o homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor, procura agradar o Senhor. O homem casado tem que agradar a mulher, né? A mulher não casada, a jovem solteira, tem zelo pelas coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e espírito. Mas quem se casa vai ter que se preocupar com as coisas do mundo, com as coisas do marido. Mas o início da leitura é o seguinte, 1 Coríntios 7, 32. Irmãos, eu gostaria que vocês estivessem livres de preocupações. Então vamos lá. Você que é casado, você que é casada, né? Você já vai ter então as preocupações de ter que agradar o marido, ter que agradar a esposa, as contas, enfim, filhos. Se a gente então não entende a necessidade de dar ouvidos a Deus, de aprender de Jesus que entra na sinagoga para ensinar, a gente vai se tornando uma pessoa surda, uma pessoa sem tempo. Olha o que Paulo está dizendo: eu queria que você não tivesse preocupação nenhuma. E na sequência da carta ele ainda ia dizer assim, que vocês ficassem todos como eu, Paulo não era casado, sem preocupações, livres para poder cuidar de Deus e das coisas de Deus. Mas já que você recebeu de Deus a vocação então do matrimônio, cuidado para você não colocar ainda mais preocupações do que as preocupações que já são necessárias. Mas isso aqui também vale para o padre, para a freira que às vezes, apesar de ter e assumido o celibato, por tantas coisinhas da vida, vamos nos tornando pessoas cheias de preocupações que não deveriam nos preocupar. Tantas situações que podem fazer um padre ser um homem cheio de preocupações que tem tanta coisa que esquece que ele deve agradar a Deus. Uma religiosa também. Veja, o mundo está cheio de pesos para nos pesar, né? E cheio de barulhos para nos ensurdecer. E a gente poderia colocar tudo isso aqui, ó, preocupações. Resumir nessa palavra, preocupações, né? Aí Paulo termina dizendo assim: o que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor, sem outras preocupações. Portanto, queridos, a gente precisa entregar nas mãos de Deus as nossas preocupações, mas pedir também ao Senhor sabedoria, porque às vezes é a gente que corre atrás de preocupação. Por quê? Por causa de ganância, de ilusão, de futilidade, de vaidade, de bobeira, de competição. Olha o que Paulo está dizendo: permanecer junto ao Senhor, sem outras preocupações. Então, para quem é casado, as preocupações necessárias desse estado de vida, que também santifica, mas sem outras preocupações, porque você já tem bastante preocupação, não é? E olha, se a gente não cuida, a gente sente preocupação. Eu sou pároco. Tem um monte de assuntinho que o padre precisa dar conta. Atender confissão, visita lá, dá unção, vai na casa da pessoa que está doente, aí volta, aí o pedreiro, aí o pintor, aí não sei o quê. Padre tem reunião. E às vezes a gente pode ficar tão preocupado com tantas coisas. Veja, não é ser omisso em relação a essas coisas, né? Mas é não se encher de preocupações, de desejos, de sonhos, de projetos pessoais que nos afastam do Senhor. Vamos voltar então para o Evangelho. Diz a palavra: todos ficavam admirados com o seu ensinamento. Jesus falava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Claro, a autoridade que vem da unção que ele tinha, da santidade, da coerência. A autoridade que vinha da profunda convicção que Jesus tinha, que era essa aqui: se você me escutar, você muda. Se você me escutar, vai dar bom para você. Jesus era um homem profundamente convicto de que o que ele tinha que fazer era redentor, era salvífico. Gente, um dos princípios para termos autoridade, seja no que for na vida, é estar convicto daquilo. Jesus tinha uma convicção interior. Mas essa autoridade, que também é a unção do Espírito Santo nele, né? É uma autoridade porque Jesus era relevante. E os judeus se reuniam todos os sábados na sinagoga para estudar a lei, né? Então era papel dos mestres da lei, dos fariseus, fazer, vamos dizer assim, a catequese, a explicação. Por que não tinham autoridade? Ficou subentendido então que aqueles outros pregadores não tinham autoridade. Porque será que viviam em pecado? Talvez não. Porque talvez não eram convictos e porque talvez aquilo que explicavam não redimia a vida de quem escutava. Então Jesus tinha autoridade, as pessoas percebiam Jesus como alguém que tinha autoridade no que ensinava, porque o que Jesus falava tinha relevância na vida. Conforme Jesus falava, as pessoas faziam: entendi agora, é verdade mesmo. O Evangelho, ele tem uma relevância na vida, por isso ele tem autoridade sobre a nossa vida, porque o Evangelho explica a nossa vida, cura a nossa vida, conserta a nossa vida, redimensiona a nossa vida, né? Mas é tão poderosa essa palavra que o diabo não consegue mais se esconder. Versículo 23, estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Eu acho muito interessante sempre que eu leio esse versículo,
Porque olha só isso. Na sinagoga, que era a igreja de então, tinha um homem possuído pelo diabo. Bom, primeiro, que bom que ele estava lá, né? Porque ia ser liberto onde? No boteco é que não ia. Melhor tá lá do que tá na rua. Mas também tem um outro lado, né? Que eu acho que nos ajuda a pensar. Vamos parar, minha gente, de ficar se escandalizando, se ferindo com as pessoas lá da igreja. Entre as pessoas da igreja tem gente possuída pelo capeta. Entre os 12 apóstolos de Jesus tem um que é Judas Iscariotes, o traidor. Porque eu não vou mais. As pessoas vão na igreja, pastor nem cumprimenta, ainda se vive lá fazendo as coisas, o cheque voltou. É bom não dar escândalo, né? Mas se alguém tem atitudes incoerentes, isso não pode derrubar a sua fé. Está lá no Evangelho. E Jesus ia sempre à sinagoga, mesmo sabendo que lá podia ter um endemoniado. Você também não vou mais na sinagoga. Isso é coisa de criança. Na sinagoga, na igreja de hoje, tem gente endemoniada, né? Mas aí diante da palavra, da autoridade de Jesus, da santidade de Jesus, o diabo começa a gritar, e aqui tem o que o diabo grita. Que queres de nós, Jesus Nazareno, viestes para nos destruir, eu sei quem tu és o santo de Deus. Veja, o diabo é diabo não é porque não sabe, não. O diabo é diabo porque ele não quer. Nas igrejas muito antigas, né? Nas catedrais, os vitrais, no desenho dos ícones muito antigos da fé cristã, que a igreja usou muito porque o povo não sabia ler, né? Então se catequizava por aquele tanto de vitrais e tudo. Satanás, o demônio, sempre foi retratado como um bicho muito feio, né? E sempre sem joelho. Para dizer o quê? O que é o demônio? O demônio é esse espírito que não ajoelha para Deus, ele não dá o braço a torcer, ele sabe o que é certo, mas ele não quer. Olha como ele sente Jesus. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Você veio nos destruir. Eu sei quem tu és o santo de Deus, mas eu não quero a tua santidade, não. E sinto que você vai me destruir. Essa repulsa por Deus, que se a gente não cuida, vai entrando de pouquinho na nossa vida. As coisas santas, as coisas do Senhor, a oração, a igreja, né? Estar na presença de Deus, como também as virtudes a serem alcançadas, vão nos parecendo algo brega, cafona e tedioso. Epa! Olha o diabo aí! Jesus o intimou, cala-te e sai dele. Até porque Jesus não quer ser proclamado como Senhor e Salvador na vida de quem não o ama, né? Jesus não está precisando desse tipo de elogio. Cala-te, sai dele. O espírito mal sacudiu o homem com violência, deu um grande grito, saiu, e todos ficaram espantados e admirados e perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Vou grifar aqui com o meu verde palmeiras. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus foi se espalhando. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. Como é que eles souberam disso? Porque um homem que tinha um espírito mau estava na presença de Jesus. Queridos, milagres acontecem, curas acontecem, libertações acontecem, mas só acontecem se a gente está na presença de Jesus. Não desanimemos a nossa vida de oração pessoal, não desanimemos a nossa vida de oração comunitária, não desanimemos da igreja, né? Entreguemos as preocupações todas que temos. Por quê? Porque Ele tem poder, Ele manda. Jesus é a ordem do mundo. Jesus pode nos ordenar, nos comandar, nos reorientar. Mas para isso precisamos estar na presença dEle. Só tinha esse senhorzinho aqui encapetado? Devia ter um monte, mas eles não foram à sinagoga. Não vou hoje não. Deus vai me perdoar se eu não for. Vai perdoar, mas não vai libertar. Então veja, nós não podemos desanimar nunca de ir à presença de Jesus. Com vontade, sem vontade, em pecado ou não, a gente tem que rezar. A gente tem que ir à igreja, né? Claro, não fecheis os corações. De coração aberto. Abrir o coração para Jesus. Se tiver algum demônio dentro de nós, ele vai sair pela porta que a gente abriu para Jesus entrar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.